Mas não podemos deixar de recordar que o intuito desse trabalho é fortalecer os nossos alunos para que eles tenham um respaldo teórico, técnico e artístico para entender essas obras, se em dados momentos elas aparecerem nos vestibulares que tem sido invocado aí nos últimos anos. Então não vai ser muito estranho identificar obras como o que nós falamos aqui. Hoje nós vamos trabalhar então esta obra do autor Pepetela. Primeiramente o nome, que causa grande espanto às vezes para as pessoas, Pepetela, da onde saiu isso? Supostamente, entre as várias indagações que já foi dito, o nome da infância dele, ali da pré-adolescência, que ele ganhou dos amigos, então ele acabou carregando na sua vida. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês para um elemento muito importante que nós iremos trabalhar mais para frente. Olhem para este autor, estamos olhando para um homem que tem uma descendência híbrida, ou seja, mestiço. Os pais são português e também angolanos, mas ele tem uma tez de pele, uma representação muito mais próxima do homem branco. Isso é muito interessante nós chamarmos a atenção, porque em Angola, por exemplo, nós temos visto surgir vários trabalhos de autores que têm essa estrutura. Nós tratamos de outro aqui, a obra também maravilhosa, Nação Crioula, mas não podemos deixar também de pensar, e cadê os autores negros angolanos que não chegam até nós? Sabemos que há, por exemplo, Ondjak, que é para mim um dos maiores autores jovens da nossa era. E ele é um autor angolano e tem um tom de pele um pouco mais escura, mas isso é importante nós trazermos esse conhecimento e debatermos com o público, porque sempre quando se fala em literatura africana se espera que o autor seja negro, preto, retinto, e nem sempre isso é o que nós vamos identificar. Porque, obviamente, questões ligadas ao racismo, às questões sociais, à formação desses indivíduos e os dilemas que assolam a população destes territórios, assim como nós. Pepetela, então, Arthur Carlos Maurício Pestana de Souza, nascido na década de 40, ele fez parte do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, durante os anos ali que se estenderam entre 69 e 74, que é o período da libertação de Angola, e participou da sua independência em 1975, ou seja, estamos vendo um autor fortemente marcado por uma atuação de libertação do seu território, de libertação das visões do seu povo angolano. Sociólogo de formação, escritor e professor, o primeiro autor angolano a ganhar o Prêmio Camões. Repetindo, agora nós tivemos a primeira mulher preta a ganhar o Prêmio Camões, que é a Paulina Chiziane. A obra ela vai estar fortemente representada pela sua vivência pessoal. Não é à toa que o próprio movimento de libertação de Angola faz parte da temática, da estrutura da obra literária. Característica que nós vemos por conta disso ser representado nesta obra é o engajamento político. Toda obra literária ela é em certo grau engajada. Aqui no nosso país nós vamos ter o movimento modernista da segunda geração, com representantes como, por exemplo, Jorge Amado, que vai fazer uma literatura fortemente engajada em defesa dos grupos menos favorecidos. Entretanto, nós identificamos também na história da literatura universal autores como Monet, esqueci o nome agora do autor
do movimento futurista na Europa, que vai trazer uma literatura engajada muito mais representativa ao fascismo e o nazismo. O engajamento não significa que a obra literária e que o autor tem uma visão humanitária, mas sim que ele tem uma defesa de um grupo, de uma ideologia, de um pensamento social. Neste caso, nós temos então esta obra e esse autor tratando de um engajamento em prol da libertação e da independência de Angola, conforme ele mesmo participou. Além, por estarmos observando um país que teve ali um grande atraso na sua independência, 1975, devemos ter pessoas nos assistindo, ou então você que nos assiste deve ter até parentes que nasceram neste período, né? Meus pais, minha mãe nasceu nesse período, né? Na verdade um pouco antes. Então nesta obra, por conta disso, desse atraso na independência de Angola, ainda ligada à metrópole portuguesa, Portugal, um movimento anticolonialista. E é muito importante nós termos uma certa atenção, porque nós tratamos aqui de obras que eram decoloniais. Esta obra não tem traço decolonial, mas tem traço anticolonialista, que é completamente distinto. Para lembrar, decolonialidade serão obras que irão apresentar a visão do autor em detrimento de uma perspectiva eurocêntrica, ou seja, ao invés de trazer elementos que estão pautados nos padrões vindos da Europa, enxerta-se, apresenta-se, constrói-se narrativas muito mais centrada no universo desse autor. Por exemplo, uma obra que já tratamos aqui, que foi a abertura deste projeto das lives sobre literaturas africanas, a autora Chimamanda Ngozi Adichie com a sua obra Americana. Esta obra é decolonial. Já a do Pepetela Mayombe, não, porque ela está mostrando a luta desse povo em atingir a sua liberdade, em conquistar a sua independência, em não ser mais vinculados aos mandos da metrópole, ou seja, de Portugal. Isso são traços de uma obra anticolonialista, ou seja, a anticolonização portuguesa. Além, uma forte crítica sociocultural, principalmente em relação ao branqueamento da população e os questionamentos que se faz com os seres humanos oriundos da mistura dos grupos étnicos. Lá em Angola, nós temos que recordar que a mistura dos grupos étnicos não se dará apenas entre o português e o angolano, mas entre as tribos, os grupos, né, majoritários ali que formavam aquilo que nós entendemos como as comunidades pré-chegada do europeu naquele continente, que o autor aborda nessa obra. Além disso, há também um forte questionamento sobre os híbridos, ou como nós conhecemos aqui no Brasil, claro, irei utilizar essa palavra sem o sentido pejorativo, mestiços. Esses mestiços, né, que serão também um ponto de discussão na obra do autor. E, obviamente, uma valorização da identidade nacional, da cultura, dos elementos que compõem o homem angolano, a mulher angolana, o seu falar, a sua forma de observar o mundo.